Faremos então as exposições do breve catecismo. Chegamos hoje à pergunta 49. E a pergunta 49 diz o seguinte: qual é o segundo mandamento? E a resposta nós encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20. Os irmãos lembram que quando eu expus o prefácio, eu disse que o prefácio desse capítulo não era somente o prefácio dos 10 mandamentos, mas o prefácio de cada mandamento. Então vamos ler a partir do verso 1. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Verso 4: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A pergunta ainda 50 diz o seguinte: o que exige o segundo mandamento? E a resposta: exige que nós recebamos, observemos e guardemos puros e inteiros todo o culto e ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra. Com utilização dos versos de Deuteronômio capítulo 12, que diz: tudo o que eu te ordenei observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Ainda Deuteronômio no capítulo 32, que diz: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis os vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Mateus capítulo 28, Cristo Jesus dizendo: ide, portanto, fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E por fim, o exemplo da primeira comunidade cristã, Atos capítulo 2: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nós pedimos por misericórdia de nós. Senhor, tu sabes como é duro expor a tua santa palavra. Me ajuda. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia da vida dos meus irmãos, de todos aqueles que forem ouvir. Que teu Santo Espírito possa trabalhar tanto no meu como nos demais corações. Possa gravar tudo aquilo que de fato vem de ti e possa imprimir a prática da tua santa palavra, da tua santa verdade, de modo que a nossa vida possa glorificar o teu santo e maravilhoso nome. Nos ajude em tudo, Senhor. Glorifica o nome do teu Filho em nosso meio. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, o mandamento que nós lemos, o segundo mandamento, ele proíbe imagens, né? Dê uma olhadinha ao redor, aqui. Há alguma imagem? Nós temos alguma imagem a qual o mandamento puramente condena? Não, não temos. Então o que nós vamos fazer? Nós podemos então curvar nossas cabeças agora, orar e encerrar esse culto, porque diferente de outras religiões, nós não praticamos esse pecado. Nós não temos imagens, então podemos encerrar. Será? Será que é tão simples? Será que é tão fácil? Nós vimos nas últimas exposições do primeiro mandamento
a respeito do objeto do culto, o objeto a qual nós devemos cultuar, o nosso Deus Santíssimo, nosso Deus 3 vezes Santo, nosso Deus que é nosso Criador, nosso Senhor e nosso Redentor. É a Ele a quem nós devemos adorar. O primeiro mandamento, então, Deus havia se proclamado como o verdadeiro Deus. Mas agora, no segundo mandamento, nós vamos tratar dos meios de culto e da maneira como nós o adoraremos. Ele não apenas tem o direito de se proclamar como nosso Senhor, Criador e Redentor, mas por ser o nosso Criador, Senhor e Redentor, Ele tem o direito, e Ele faz uso desse direito, de proclamar como Ele deve ser adorado, de que forma. Portanto, aqui Deus revela um pouco mais da sua natureza e como Ele deve ser honrado, que modalidade de culto Ele quer. Nós estamos acostumados muito com aquele papinho pós-moderno de o que interessa é a sinceridade. Nós temos que ser sinceros, nós temos que fazer o melhor para o Senhor, e aquele melhor limitado ao que nós gostamos, ao que nos agrada, e isso está bom. Nós temos que ser espontâneos. Deus sabe que as pessoas, elas distorcem tanto o objeto, a imagem dele, a pessoa dele, o saber quem ele é, quanto a forma de adoração. E por isso aqui ele nos instrui, para que nós não ousemos atribuir-lhe algo sensório, que seja sensível aos nossos sentidos. Portanto, tanto o primeiro quanto o segundo mandamento se referem ao culto a Deus. O verdadeiro Deus, ele deve ser adorado verdadeiramente. E ele nos instrui aqui, no segundo mandamento, o como nós devemos adorá-lo. Nós somos hábeis em apontar e condenar religiões que adoram falsos deuses. E com autoridade bíblica nós fazemos isso. Inclusive religiões falsas, com falsos deuses, que utilizam de imagens. Se nós formos olhar as religiões africanas, né, tem todo um panteão de imagens e de deuses, assim como a religião, as multi-religiões defendidas na Grécia, assim como os hindus, assim como os budistas. Eles têm os seus deuses e eles têm a imagem desses deuses. E esse mandamento fala contra isso. Nós somos muito bons também para apontar os romanistas, os católicos apostólicos romanos, como idólatras. E parece que a igreja evangélica tem um prazer e uma tentativa de se esquivar desse mandamento, simplesmente apontando para as imagens que os católicos utilizam. E como se o simples fato de não possuírem alguma imagem fosse a certeza de que eles não são também idólatras. Às vezes nós podemos até ser versados a respeito de latria e dulia, os termos relativos à adoração, né? A adoração em si, outro a veneração. E às vezes ser versado nisso pode fazer com que nós saibamos destruir a lenga-lenga entre adorar e venerar e mostrar que dá no mesmo e que Deus não se agrada de nenhum dos dois. Muitos protestantes evangélicos têm acusado o romanismo de idolatria e têm se enxergado livre desse pecado. Têm passado por cima desse pecado, desse mandamento. Mas e nós, queridos irmãos? De fato nós estamos livres desse pecado? Será que nós estamos livres? Paulo, em 2 de Coríntios, ele diz no capítulo 11: mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo.
E aí o negócio começa a ficar complicado. Aí o bicho pega. Eu já falei aqui que, em primeiro lugar, o nosso culto é simples. O culto que a Bíblia exige é simples. O culto é simples porque Deus é que é grande. Deus é que é grandioso, glorioso, excelso, maravilhoso, infinito. Não é a perfumaria da forma de cultuar que mostra que Deus é grande. Não é com shows, não é com grandes demonstrações pirotécnicas que nós provamos que Deus é grande ou que nós conseguimos adorar um Deus grande. Deus é grandioso porque Ele é, ponto. E o culto que Ele nos exige é simples. Tão simples a ponto de que nós entendamos o seguinte, que Ele é grande e nós, como servos pequenos, humildes e pecadores, devemos adorá-lo com respeito. Em segundo lugar, eu tenho falado para os irmãos que o culto é a Deus. A igreja atual tem transferido isso e o culto tem sido não um culto teocêntrico, não um culto cristocêntrico, mas um culto totalmente antropocêntrico. O culto é para o homem tem que se agradar, o homem tem que sentir, o homem tem que se arrepiar, o homem tem que estar confortavelmente sentado com um confortável sistema de som, com ar-condicionado, com uma palavra que vai massagear o seu ego, com algumas atividades aeróbicas durante o culto, senta, levanta, bate palma, gira, pula, né? E fecha o olho e profere alguns mantras, fala isso, fala aquilo, fala aquele outro. O culto tem sido aos homens. Tanto que nós ouvimos o seguinte: eu não gosto de ir em tal igreja porque lá eu não me sinto bem. Parece que o pessoal se reúne num lugar para cultuar aquele indivíduo. E se ele não se sente bem, ele se afasta. O culto não é a homens, o culto é a Deus. Logo, quem define as regras de como cultuar é Deus e não os homens. Eu acho, eu vejo, eu imagino, todo mundo faz. Perdão da palavra, para o inferno com tudo isso. Deus é o objeto da adoração. Sendo assim, como Criador, sustentador, Senhor e Redentor, Ele define a forma que quer ser adorado. E mais, Ele deixou registrado isso. Ele não nos deixou tateando. Mas o homem com comichões nos ouvidos, o homem querendo satisfazer os seus sentidos, querendo satisfazer a sua sensualidade, quer um culto mais carnal, um culto emotivo, sensórico, que é um culto onde ele tem um contato com aquele que não pode ter contato. Arthur Pink, ele diz que é uma doença enraizada no coração humano, a ideia de ajudar a Deus. O homem, ele tem, desde o Éden, quando ele quis ser igual a Deus e bagunçou a imagem de Deus nele, ele tem esse imaginário diabólico na sua cabeça de que ele vai ajudar a Deus, de que ele pode ajudar a Deus. E aqui no caso essa ajuda se refere ao culto a Deus. Não, veja bem, Deus, Ele é muito humilde e nós temos a forma ideal de engrandecê-lo. Nós é que vamos dar uma base para que as pessoas consigam ver que nós adoramos um Deus verdadeiro, um Deus grandioso. E não é pela humildade, não. Vamos fazer um show pirotécnico. Quanto mais barulho, mais vibração, mais fumaça, mais parecermos com o mundo, mais as pessoas vão ver que há um Deus poderoso ali. Nós, com extrema facilidade e sob as mais absurdas justificativas, nos afastamos da pureza e da simplicidade que a palavra de Deus exige. Adições de qualquer coisa além daquilo que Ele indicou, ajudas materiais, sensoriais, em coisas
tangíveis, em coisas sensíveis, em coisas sentidas, elas deveriam ser energicamente censuradas. Mas hoje, quando você se levanta com a Bíblia debaixo do braço, para dizer que tal prática não deveria ser feita porque não é aprovada pela palavra de Deus, as pessoas deturpam um verso bíblico e já jogam na sua cara: não julgueis. Eles têm sinceridade, eles estão fazendo com amor. E nós vamos ver que isso não basta. A igreja moderna fala muito em liberdade do espírito. Nós estamos na liberdade do espírito. Só que ela fala bem pouco em ordem e decência. Bem pouco. E quase nada em observância e obediência. Como se o espírito fosse um espírito carnavalesco e não um Espírito Santo. Ela esquece a advertência do nosso Senhor Jesus Cristo: vós errais, porque não conheceis a Escritura, nem o poder de Deus. Há um clamor pela espontaneidade, há um clamor pela individualidade nos cultos. Se você vai fazer um culto individual, você não precisa vir para a comunidade. Segura essa. Feche os seus olhos, não olha para quem está no seu lado e vamos criar um transe. Você e essa música, essa melodia, esse som, e vai. Ai, que culto! Senti até um arrepio. Nós viemos glorificar a Deus em comunidade, por isso nós saímos de casa. Por isso que os cânticos antigos eram todos nós, nosso Deus, nosso Senhor, nós viemos. E os novos são eu quero, eu vim, eu estou, eu vou. Esquecemos a comunidade e fomos para o individual. Por isso que a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou é Pai Nosso. Não é Pai meu, Pai teu, Pai dele, é Pai Nosso. Há um clamor pela espontaneidade. Olha, grita para Jesus, pula para Jesus. Jesus está interessado no teu pulo. Seja louco por Cristo. Vamos fazer uma loucura por Cristo. Tem gente que de tanto cheirar tinta de Bíblia, ao invés de ler, porque as tintas estão com símbolos nos ensinando, que aí vão por esse caminho. Vamos fazer uma loucura. Um clamor pela espontaneidade, pela sinceridade. Olha, seja sincero. Como se a nossa sinceridade só por si bastasse. Como se nós não fôssemos pecadores. Como se a nossa carnalidade, a nossa natureza carnal não brigasse constantemente com o Espírito de Deus. E como se nós não tivéssemos que sujeitar a nossa carne. Mas como se nós fôssemos já brilhantes, shine believers, com aquela luzinha ali do céu, com asinhas já. Vamos ser espontâneos. O pior é que esse clamor pela espontaneidade e esse clamor pela sinceridade são totalmente estranhos às Escrituras, e aí é que mora o problema. As pessoas querem adorar a Deus do jeito delas. As pessoas querem adorar o Deus da forma que desejam, sem se importar com aquilo que Deus quer e com aquilo que Ele disse que deveria ser feito. Sinceridade, vamos surpreender a Deus. Vocês já ouviram isso? Faça uma coisa para surpreender a Deus. Isso é paganismo. Se uma pessoa fala isso com toda sinceridade, vamos surpreender a Deus, você tem que dizer para ela o seguinte: olha, deixa eu começar para você do início. Deus criou o homem perfeito, o homem caiu, o homem está morto em delitos e pecados, mas Deus enviou o seu filho para... Você tem que evangelizar essa pessoa, porque essa pessoa, ela não serve o mesmo Deus que a Bíblia nos instrui. Vamos surpreender a Deus, aquele que determinou todas as coisas. Vamos colocar um sorriso nos lábios de Deus. Vamos fazer algo surpreendente, espontâneo para Deus.
Vamos ser sinceros diante de Deus. Queridos irmãos, será que o fogo de Nabade e Abiú não era sincero? Será que lá em Levítico 10, quando eles levaram aquele fogo estranho diante do Senhor, não houve sinceridade no coração deles? E mesmo assim, mesmo carregado de espontaneidade e de sinceridade, o Senhor os consumiu. Será que a profanação de Saul lá em 1 Samuel não foi espontânea? Cadê o sacerdote? O sacerdote está demorando. Deixa que eu mesmo faça o sacrifício. Ele foi espontâneo, ele foi sincero. Ele foi odiado por Deus. Será que a irreverência de Uzá não foi sincera? Notem, ele não quis deixar que a arca do Senhor, que era um símbolo da presença do Senhor, caísse. E por desconhecimento da Escritura, tentou ajudar. E o que aconteceu? Deus olhou para aquele ato espontâneo, foi surpreendido pelaquela sinceridade, e Deus matou. Eu não sei que Bíblia essas pessoas leem. Deve ser a Bíblia daquele cara acima do normal, acima da média. Parece que esses relatos da Escritura não impressionam mais a igreja. A igreja parece que tem a Bíblia como um livro de fábulas, um livro simplesmente moral, um livro com dicas de como você pode ter um casamento melhor em 10 passos, como ser um empresário melhor em 10 passos. Eu não sei se é culpa do liberalismo teológico, não sei se dá para colocar a culpa no liberalismo, mas o homem olha hoje para aquelas coisas que estão reveladas na Escritura Sagrada, como mitos, como lendas, como algo totalmente distante. Na quarta-feira nós falamos a respeito de Ananias e Safira, e essa história não desperta mais temor na igreja. Na época do acontecido despertou o temor em toda a igreja, em todos aqueles que ouviram. Mas hoje, sob a desculpa de uma adoração sincera e espontânea, a hipocrisia, a irreverência, o desprezo com as coisas de Deus afloram no meio da igreja. E o fogo estranho se multiplica, a irreverência se multiplica, a profanação se multiplica. Arthur Pink ainda nos ensina que esta é uma característica do homem caído: tentar contato natural com o que está de acordo com a sua carnalidade, para entrar em contato com aquele que é invisível, que é incorpóreo, que é espírito. Essa tentativa de contato natural chama-se idolatria. Então o mandamento é muito mais profundo que simplesmente termos algumas imagens. É muito mais profundo, assim como nós olhamos o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim, e vimos que há muito mais coisa sendo dita nesse verso do que parece no primeiro momento. Que nós podemos colocar inclusive os nossos filhos, nossos pais, nosso ministério, nosso trabalho como um Deus diante do nosso Deus, e isso é pecado. Da mesma forma agora, na idolatria, nós podemos ter vários e vários objetos e formas idólatras de adorar ao Deus Santo, e muito mais do que simples imagens. Essa tentativa de contato natural chama-se idolatria, e ela se mostra em duas maneiras, de dois modos: uma parte física e material e uma parte sentimental. Vamos olhar primeiro a parte física material. Nós não devemos, nem podemos tentar representar a Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo por meio de objetos materiais, nem adorá-lo por meio desses objetos. A desculpa muitas vezes é que as pessoas têm uma imagem, essa imagem é para eu adorar a Deus, é para eu lembrar de Deus. Você precisa de uma imagem para lembrar de Deus? Senão você vai esquecer. Moisés sobe um monte. Moisés está face a face com Deus para receber os mandamentos. Êxodo. O povo fica nervoso.
E o povo vai ao sacerdote e convence Arão, sem muita dificuldade. E Arão junta ouro e prata e produz um bezerro de ouro. Notem o seguinte: eles estavam adorando ao Deus verdadeiro por um objeto, por algo que representava o que Deus não é, por algo limitado, por algo não ordenado. Eles buscaram adorar a Deus verdadeiro por meio de um bezerro de ouro. O que ocorreu com eles? Deus olhou aquela sinceridade, aquela ansiedade por uma adoração espontânea e se alegrou. Não. Deus puniu. E morreu bastante gente. Eles foram punidos. Mesmo porque essa adoração ela descambou em uma orgia. O que começou como uma adoração ao Deus Santo, através de uma imagem, acabou num carnaval fora de época. Notem o seguinte: aquilo que inicia como um adultério espiritual, vai virar uma orgia carnal. Toda forma de adultério espiritual, quando você começa a adulterar com as coisas de Deus, quando você começa a ter um outro Deus, uma outra forma de Deus, ainda que você chame do Deus bíblico, ainda que você chame isso de sinceridade, espontaneidade, ainda que você tente ser piedoso dessa maneira, isso vai descambar para o carnal. E de um adultério, isso vai se transformar numa orgia. Deus não permite a adoração de um outro Deus, primeiro mandamento, muito menos a confecção de ídolos, como representação de falsos deuses. Mas observe, Ele não permite ser adorado por meio de uma representação sua. Ele não permite. E nós temos o exemplo bíblico. Ah, mas é um ponto de contato. O nosso ponto de contato se chama fé e é dom do Espírito Santo. Se você precisa de um ponto de contato além do Espírito Santo e da fé, para produzir uma fé, e a salvação nós nos apropriamos dela, que é dada por graça, por meio da fé, então nós temos um problema. Você não tem fé em Deus. Você crê num objeto. Você confinou o Deus soberano num objeto. Qualquer forma de representação material é uma forma de limitar a Deus, de limitar a sua glória. Como é que você vai fazer qualquer forma? Notem o seguinte: nós não conseguimos nem ao menos vislumbrar ou entender a grandiosidade de Deus. Um homem de Deus que andou comigo por um tempo, ele tinha uma frase maravilhosa: o recipiente é muito pequeno para entender a complexidade de Deus. Nós somos muito limitados para conseguirmos entender com a nossa mente, que tem bastante poder de imaginação, a Deus. Quanto mais para conseguirmos, nós, criatura, com outras coisas criadas, criar uma representação que seja uma ilustração de Deus. Tudo que nós criarmos vai ser uma abominação, vai ser um limite da sua glória, vai ser uma falsidade. Ah, isso é para representar a grandiosidade de Deus. Eu já falei para os irmãos um neognosticismo do Dionísio, que eu gosto. Deus é amor, mas Deus não é amor. Deus é justiça, mas Deus não é justiça. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é amor, que Deus é justiça. Só que o nosso conceito de amor e o nosso conceito de justiça é limitado e manchado pelo pecado. Então eu não posso olhar para Deus e imaginar a justiça de Deus conforme a minha, ou o amor de Deus conforme o que eu entendo por amor. É por isso que as pessoas se defrontam com as doutrinas da graça e começam a dizer o seguinte: isso faria de Deus um Deus injusto, porque elas não conseguem compreender, elas querem nivelar Deus pelo seu conceito de justiça. Agora, se isso no campo das ideias já é assim, imagina no campo físico, material.
Como é que nós vamos fazer uma forma material? Nenhuma forma material, ela pode representar apropriadamente as virtudes do Senhor, a grandeza do Senhor, a santidade do Senhor, o poder do Senhor, o amor do Senhor, a ira do Senhor, a justiça dele, e etc, etc. A que nós compararíamos isso? De que maneira? Não há como. Eu mesmo já errei muito e errei aqui nessa comunidade. Peço perdão a Deus e peço perdão aos irmãos. Eu errei publicamente. Como eu errei publicamente, eu publicamente peço perdão. Eu usei ano passado, num anúncio de culto, uma imagem com uma representação, uma mensagem do beijo de Judas, uma ilustração ao qual representava Cristo Jesus de costas. Me perdoem. Eu tenho até uma dificuldade, eu confesso para os irmãos, com relação à arte sacra. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho lutado com isso. Eu tenho pedido graça a Deus. Entendo o seguinte: não é com uma mensagem que eu vou conseguir anular todo resquício de idolatria que nós temos. É passo a passo. Então eu me confronto às vezes: não farás imagem de escultura nem de semelhança, e não a adorarás. Então, se só tem a imagem sem adoração, se eu entendo que é só uma obra de arte, a princípio é pecado. Eu estou tentando me convencer disso na prática. Olhem por mim. Eu olho para as belas obras de arte de Karl Bloch, de Da Vinci, de Mantovani, de Rembrandt. Elas são magníficas. Eu tenho livros com capas dessas ilustrações. Os quadros eu não tenho, infelizmente. Porque se tivesse um daquele eu trocava, a gente comprava uma sede. Né? Comprava 2, 3 quarteirões de Blumenau. Eu oro a Deus para que, sendo de fato até a arte sacra pecado, eu possa abominá-la. Eu possa abominá-la. Mas o que é certo é que qualquer reverência, qualquer adoração, qualquer método de adoração, de idolatria, de culto, até mesmo de respeito a alguma ilustração, alguma obra de arte ou algo que valha, feitos alguma representação de Deus, é pecado. Parker diz que imagens desonram a Deus, porque limitam aquele que é infinito. E essas imagens que desonram a Deus acabam enganando o adorador. Você perde a perspectiva de ser finito e de estar adorando o infinito, o Todo-Poderoso, e começa a olhar para uma representação que limita. Então naturalmente você começa a ter alguma forma de poder sobre essa imagem. E dentro da sua mente começa a trabalhar uma forma de poder a Deus. Eu sempre falo com relação a Deus. Eu sempre falo para os irmãos que ideias têm consequências. Ou vocês acham que aquelas pessoas que põem imagem de santo de cabeça para baixo dentro d'água, aquilo nasce como? Eu vou castigar. Por quê? Porque limitou. Se apropria. Se você, como criatura, ao invés de olhar abismado por infinito, por Deus que não é limitado por nada, por Deus que é grandioso, por Deus que é 3 vezes santo, e você tentar enclausurar isso numa imagem, e essa imagem vai ser menor que você, porque você foi criatura formada pelo próprio Deus, e tudo que você formar vai ser obra, vai ser criatura da criatura, e aí você vai se apropriar daquilo, e se imaginar, se não maior, no mesmo nível. Por isso que imagens enganam o adorador. Mas ainda a tentativa do contato natural, que eu gostaria de falar em segundo lugar. Um contato natural, idólatra, que se dá de uma maneira sensórica.
sentimental, emocional, nos nossos sentidos, no nosso arrepiozinho, no nosso desejo carnal de fazer as coisas para Deus da forma que Ele não ordenou. Se o mandamento exige que recebamos, observemos e guardemos as formas de culto que Deus instituiu na sua palavra, segue que sempre que nós vamos além, ou sempre que nós ficamos aquém daquilo que Deus instituiu, nós pecamos. Sempre. Aqui a idolatria cultual da igreja evangélica, principalmente no além da palavra, é tão grotesco quanto qualquer coisa que nós possamos apontar nos romanistas. A igreja evangélica, ela tem ido muito além da palavra. Muito além. Talvez uma das únicas formas que a igreja evangélica tem ficado aquém da palavra, e aí até mesmo os romanistas têm para nos ensinar muitas coisas, é no que tange a solenidade do culto. Muitas vezes, talvez até por motivo errado, mas a missa é muito mais importante para um católico do que o culto a Deus para um evangélico, para a nossa vergonha. A solenidade de culto, você vai numa igreja, pelo menos eu nasci dentro do catolicismo, e você vai e observa as crianças, e aquelas crianças estão sentadas ao lado dos seus pais. Não tem escolinha para criança, não tem depósito para criança, que às vezes é escolinha, às vezes é só depósito, às vezes é só leva, pelo amor de Deus, tira daqui, senão ninguém prega. É culpa das crianças? Não. São os pais que ficaram aquém do ensino bíblico. Poucas crianças, hoje, dentro da igreja evangélica, respeitam um momento de culto. Eu lembro, pequenininho, indo para uma missa, eu resolvi levar um carrinho. Minha avó só olhou e disse não. Mas eu quero. Aquele não foi sensoriamente manifestado. Materializou aquilo. E doeu. E aí eu fui para aquela celebração religiosa, chateado porque fui sem o carrinho, chateado porque levei um tapa e fui chorando. Na entrada da igreja, outro olhar da minha avó. Cessou o choro. Cessou o choro. Sentei, ouvi toda a história, 1 hora, fui para casa. Não levei a minha avó à justiça por bullying, ou por ter me dado um tapa, ou por ter abusado de mim, e hoje eu não sou um matador ou alguma coisa assim. Da mesma forma, a solenidade de culto, como nós ficamos aquém, eu lembro das manifestações religiosas do catolicismo. Parecia até mesmo um crente no cinema. O católico, não sei como é que está hoje, mas o católico na missa era igual o crente no cinema. Sentava e prestava atenção. Hoje as igrejas, vem todo mundo de Moçambique. Estava todo mundo com a Giana na África. Todo mundo tem muita sede durante 1h30, 2 horas de culto. Todo mundo está com pressão alta e tomou remédio diurético e precisa ir 1, 2, 3 vezes no banheiro. E entra e sai, e vai. Nós ficamos aquém. Você sentou numa igreja para cultuar a Deus, e você não consegue dar o culto a Deus que você dá por um ingresso de R$50, R$30 para ver um enlatado americano. E olha que eu gosto muito de filme. Não terás outros deuses diante de mim. Não é terrível? Ah, mas é uma coisa simples. Claro que é uma coisa simples. Os pecados nascem simples. Se você não consegue respeitar um momento de culto, você vai respeitar lá fora diante de uma provocação, de uma tentação, diante da tua carne gritando, faça isso.
Se você não tem respeito numa solenidade, você vai ter lá fora? Não, é óbvio que não. São exemplos que, pelo menos outrora, eu não sei como é que é hoje, os romanistas eram superiores e hoje a igreja evangélica, nesse quesito, tem ficado aquém. Mas o nosso problema maior até não é no aquém, é no além. Meu, como nós vamos além. O que tange o além, ultrapassar os limites das Sagradas Escrituras. Isso é terrível. Hoje, os nossos cultos são totalmente sensoriais, sensuais. É terrível. É objetos, é a arca, pega a arca, traz a arca, põe a mão na arca, se ajoelha para a arca, é água de Israel, água de Jordão, água da torneira, e bota e joga, é pior do que água benta, é berrante, nego traz um berrante e diz que é chofar, ainda que fosse um chofar, não há nenhuma ordem no Novo Testamento para que nós glorifiquemos a Deus com chofar, e toca, e as pessoas choram e tremem. Óleo, parece que vai fritar pastel na igreja, joga óleo num, joga óleo no outro, derrama um balde de óleo no outro, é tudo ungido, é tudo encebado, está tudo untado, podia ir tudo para o inferno. Vestes, aí vem vestido de deusa grega e faz a dancinha. Às vezes tem meninos com roupa de deusa grega fazendo dancinha. Depois acaba numa boate homossexual. Eu não sei o que aconteceu. Aconteceu que ele estava dançando igual o rei Davi. Isso é que aconteceu. E você estava batendo palma. Coreografias. Eu não sei porque aconteceu aquele adultério. Tá a menina de 4, parece que está num bordel. É pro Senhor. Aí tem outro caminhando de 4 no altar, mugindo pro Senhor. E as pessoas choram. Aí você fala alguma coisa, olha, isso aqui é estranho às Escrituras. Não julga. Você é frio. Você não tem o Espírito Santo. Vestes, coroas, traz coroa para cá, coroa isso ali, coroa aquele outro, coroa às vezes um porcão fazendo papel de pastor, toda sorte de patuás. Isso aqui parece às vezes, a igreja evangélica às vezes parece pior que um terreiro de Umbanda. E leva pulseirinha, leva anelzinho, leva travesseirinho, toalhinha, aguinha, batonzinho, cueca ungida, unge lâmpada, unge. Meu Deus! E todo mundo olha isso como normal. E as pessoas ainda têm, olha, eu levei o travesseirinho, e aí eu botei, esses dias eu vi um testemunho de uma senhora, aí eu botei o travesseirinho, e aí eu estava com prisão de ventre, e aí ela fica narrando toda a escatologia dela, num culto a Deus. Pessoas entram com bandeiras para Israel, bandeira da igreja, bandeira de time de futebol daqui a pouco, luzes. Às vezes você olha um vídeo de uma igreja, você não sabe se é um vídeo de um show, um vídeo de uma danceteria ou se é de uma igreja, e pisca a luz e bota a luz, ou tira a luz, apaga tudo para dar clima para o louvor, práticas como shows que dão essas luzes e joga fumaça e dança. Hoje vamos dançar. Imitação de animais, bagunça, gritos, grita para o Senhor, choros e risos, unção de risada, é todo mundo rolando rindo. Olha como o Espírito Santo se manifestou. Sim, eu estou vendo um adúltero se manifestando, um homossexual se manifestando, um ladrão se manifestando, e todos eles, adúlteros espirituais, todos eles, idólatras, que vão sair dali com dor na barriga de tanto rir, e vão voltar para sua vidinha indecente, desprezível. Unções de tudo que é jeito, quedas, cai para lá, cai para cá, parece banana madura, toques, vem para frente que eu vou tocar, atos proféticos, vamos marchar. Aí você vai ver um show desse, parece que tem a unção do pedreiro, porque fica 1 hora levando tijolo, né?
Ela está tomada pelo Espírito, está num transe, precisava levar um tapa na orelha para acordar. Consagração de objetos físicos. Eu ungi isso, eu trouxe isso para ungir. Decretos, irmãos. Eu decreto sobre a vida de vocês. Você não decreta nada, filhão. Você não tem que decretar nada. Olha para o seu irmão, decreta prosperidade na vida. Não decreta nada. Ninguém decreta nada. Profecias, eu profetizo na tua vida. Olha para a vida do teu irmão, profetiza, irmão, profetiza, irmão. As pessoas esquecem de ver que uma profecia não cumprida, o profeta deveria ser apedrejado. Bons tempos. Pelo menos havia o temor. Como eu falei na quarta-feira, será que Ananias e Safiras modernas vão ter que cair mortas para a gente parar de ser hipócrita? Não basta o relato bíblico. E como eu falei, é muito mais terrível que não caia, porque Deus está cozinhando os hipócritas para conduzi-los para a sua condenação. Profecias, negações, eu rejeito isso, eu renuncio à minha enfermidade. Hoje nós oramos por várias pessoas enfermas. Renuncia, irmão, não aceita, que aí tudo fica certinho, tudo fica bacana. Teatros, não, hoje nós não vamos ter culto, não vai ter exposição da palavra de Deus, nós vamos fazer um teatro maravilhoso, porque pelo teatro você vai ver e se comover pelas coisas de Deus. E aí aqueles teatros mambembes, mal feitos, blasfemos e tomando lugar no culto de Deus, sendo também idólatras. As pessoas têm aceitado Jesus vendo teatro. Cinema, hoje não vai ter culto, vamos fazer um filme. Palestras motivacionais, você é o melhor de Deus. Olha, você não pode ser, você foi feito por cabeça, não por cauda. Se valoriza, busca no seu interior a força que você tem no seu interior. No seu interior tem pecado. Deixai-vos ser cheios pelo Espírito de Deus, diz a palavra. Apreciação de histórias. Eu congreguei num lugar que tinha um cara que eu apelidei de Forrest Gump, porque era um contador de histórias. Ele não pregava nada com nada, mas contava 8, 9 histórias belíssimas. Às vezes engraçada, às vezes ele se perdia na história, a história não tinha fim. Aí você ficava curioso. Aí quando ele ia pregar de novo, será que agora ele acaba a história? Né? Testemunho, vem aquele cara, olha, eu bebi, roubei, matei, estuprei, fez nada, e era assim, era... Aí um dia eu encontrei Jesus e a minha vida mudou, amém? E sai. Valorização do pecado. Fotos. Pessoa, vem um missionário, aí fica com foto. Não tem pregação, hoje vai ter um missionário tal, aí fica foto. Aqui eu estava comendo, aqui eu estava andando, aqui, essa história é muito interessante, porque este homem aqui, ele trouxe um frango às 9 horas da manhã para nós almoçarmos. E foi muito interessante, e eu achei que era tão interessante que eu tinha que mostrar para a igreja, ao invés de estar pregando a palavra de Deus, que um cara trouxe um frango às 9h30 da manhã. Aí você vai para a tua semana, chega durante a semana, você está sofrendo um problema, uma perseguição no trabalho, mas aí você lembra do cara do frango. Você é tentado pelas suas concupiscências, mas você se fortalece porque o cara do frango, você está enfermo, mas, o cara do frango, você está diante de um caixão, está um ente querido seu, você está tentando buscar forças para a dor da despedida e para conseguir glorificar a Deus, porque essa vida foi dada por um tempo para você poder acompanhar e crescer junto com ela, e você na busca de forças, você lembra do cara do frango. Louvorzão, gente. Entende a gravidade do segundo mandamento? Nós vamos, porque nós amamos tanto a Deus, que no próximo domingo não vai ter pregação. Nós vamos fazer um louvorzão. Nós vamos ficar glorificando a Deus das 9 da manhã até ao meio-dia. Vai ser tremendo. Teve um local aqui em Blumenau que fez um evento, conseguiu fazer um evento de 5 dias de louvorzão. 5 dias.
Deus deve ter ficado surpreendido e ter amado a sinceridade, né? E ter se encantado com as músicas. Porque aí você vai para o louvorzão, aí vamos cantar salmos, vamos nos encher com a palavra de Deus. Não, por todo lado. O Zaqueu é o inverso, né? Não é Jesus que intima Zaqueu, é Zaqueu que intima Jesus. É o hino da vingança. Aquele que não te ajudou, ele vai se ferrar, porque Deus vai te abençoar. É quase um beijinho no ombro. Isso tudo, irmãos, adoração, por fim, adoração de homens e de placas. Eu vou em tal lugar porque lá, quando o cara ora, ou que seja, quando o cara prega, meu Deus, que profundidade! Cada vez que alguém pregando a palavra de Deus termina, e as pessoas podem dizer o seguinte: meu Deus, que ministração, meu Deus, que homem de Deus, que pregação, ele falhou. Porque o propósito de homens estarem no lugar que eu estou hoje é de apontar para Cristo Jesus. Se você sai de uma pregação louvando, agradecendo por ter conseguido ouvir aquele homem e aquele homem não ter te levado a Deus, você acabou de ser idólatra, você acabou de quebrar o segundo mandamento. Tudo isso são práticas não instruídas por Deus, logo elas são reprováveis. No culto não há espaço para a imaginação inventiva dos homens. Este mandamento, ele proíbe todos os meios de culto não aprovados, não indicados e não ordenados pelo nosso Deus. Mesmo as formas de culto ao único Deus, que são sinceras, mas opostas, que ficam além ou que ficam aquém da sua palavra, são chamadas por Paulo, em Colossenses capítulo 2, de culto a si mesmo. Culto a si mesmo. E são igualmente proibidas por Deus. Queridos irmãos, nós precisamos resgatar o respeito, a solenidade, a gravidade, a seriedade, a simplicidade de um culto verdadeiramente bíblico. Nós precisamos resgatar o temor a Deus, o amor a Deus, que se revelam pela nossa obediência à palavra de Deus e não com manifestações extravagantes. Nós precisamos entender que o culto não é ao gosto do freguês, mas o culto é ao gosto daquele que é Criador, Salvador e soberano Senhor. Nós precisamos matar o nosso eu, matar a nossa axiologia, matar a nossa idolatria, matar a nossa irreverência, matar o nosso pecar, mas com sinceridade. Precisamos adorar a Deus, que não é possível conter imagens físicas ou mentais, mas adorá-lo em espírito e em verdade. Adorá-lo em espírito não é com formalismo mecânico, mas também não é envolto em bagunça, em circo, mas adorá-lo com todo o nosso ser, razão, emoção, sentimento, em espírito e em verdade, guiados pelo que a Escritura diz sobre quem é Deus, sobre o que a Escritura diz sobre como adorá-lo, sobre o que Ele fez, desde a criação da natureza, a salvação, sobre os seus atos sobrenaturais na sua vida e, por fim, sobre o que Ele prometeu fazer, glorificação e vida eterna. Isso é adorar em verdade. E o ponto, meus queridos irmãos, nós o adoramos desta forma, mesmo aqui. Às vezes é até um sentimento de catarse quando você consegue jogar pedra no vizinho. Mas vamos olhar agora para nós. Nós o adoramos dessa forma? É lógico que não. Infelizmente não. Tanto o primeiro quanto o segundo mandamento, eles nos lançam na cara a nossa idolatria, a nossa desobediência, a nossa ingratidão, a nossa irreverência. Ninguém consegue cumprir fielmente os mandamentos. O Tiago, na sua epístola, ele nos ensina que tropeçar numa vírgula da lei nos faz réus de toda a lei. E aí o que nós faremos? Porque nós já temos visto que, em primeiro lugar, de quando em quando temos levado um outro Deus
diante do nosso Deus. E temos visto que de quando em quando, ou infelizmente muito comumente, temos caído no pecado da idolatria. O que nós poderemos fazer? O que nós faremos? Nos agarramos em Cristo Jesus. Nos agarramos em Cristo Jesus. O único justo, o único fiel, o único que foi verdadeiramente 100% obediente de cada vírgula da lei. Queridos, toda a nossa transgressão foi imputada nos lombos do nosso sublime pastor e redentor. Todos os nossos pecados, Cristo levou nos lombos para a cruz. Toda a sua obediência, todo o seu fruto de justiça nos é atribuído pela doutrina da justificação. Quando nós nos arrependemos, quando vamos a Ele, os nossos pecados já foram levados, mas Ele atribui a nós a sua justiça. Nele, por Ele e para Ele, nós fomos declarados justos. Somente Jesus pode nos libertar da condenação da lei. É somente pela graça que Ele nos liberta. Não há nada em nós para que nós possamos merecer. Até a fé, mediante a qual cremos e somos salvos e nos arrependemos, a fé é nos dada como um dom de Deus. Somente Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, é que nós devemos honrar como Deus, como Senhor e como Redentor. E por fim, somente as Escrituras nos revelam este plano de salvação e a forma de como devemos adorar. Que nós nos curvemos a Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Mas isso, queridos irmãos, não significa que nós devemos ter uma atitude passiva. Deixa a vida me levar. Muito pelo contrário. O último verso de 1 João, capítulo 5, verso 21, diz o seguinte: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Guardar-se contra tudo que ocupa o lugar devido a Deus, contra toda imagem física e principalmente mental que nós podemos ter de Deus, tanto como objeto de culto, quanto a forma, a maneira de cultuar. Quem decide é o nosso Deus e não é nós. Amém? Estou quase estourando o tempo, mas deixa eu fazer duas observações para os irmãos, antes de nós encerrarmos. Primeira observação: segundo o Catecismo Maior, as ordenanças de culto que são apresentadas nas Sagradas Escrituras são a oração e ação de graças em nome de Cristo. Graças a Deus nós temos buscado fazer. Leitura da palavra, isso é forma de cultuar a Deus. A pregação e o ouvir a palavra, o prestar atenção atentamente, o glorificar a Deus ao ouvindo e a praticando. A correta administração e a recepção dos sacramentos de Deus. O governo de Deus conforme as Escrituras e a disciplina na igreja conforme a regra moral da Escritura. Os ministérios e a sua manutenção financeira. E por fim o jejum religioso e os votos e juramentos que nós fazemos a Deus. Uma segunda observação sobre os versos 5 e 6. Não adorarás nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os seus mandamentos. Aqui é aquele verso usado para falar sobre maldição hereditária. Mas os filhos não recebem os castigos dos pais, que os pais merecem. Jeremias 31 nos diz o seguinte: naqueles dias já não dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Este verso ele não estabelece a chamada maldição hereditária. A Bíblia toda condena essa prática. Isso é mentira, isso é blasfêmia, isso é limitar o poder de Deus, isso é idolatria. Eu aceitei Jesus, mas aí eu não perdoei a minha mãe que já morreu e ela fez não sei o que na gravidez. Aí vem alguém, se faz de mãe e eu perdoo ela, e aí tudo ficou legal. Está tudo legal, mas eu tenho uma maldição hereditária porque o meu bisavô, ele era macumbeiro. Então eu tenho que quebrar essa maldição. Queridos, isso é mentira, isso é blasfêmia. A salvação, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é por Cristo.
E nos é falado em Romanos capítulo 8: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando você vai a Cristo, não existe maldição hereditária. Os filhos, mas o que o verso está dizendo? O verso está dizendo que os filhos recebem um mau exemplo de pais ímpios. Lembra quando nós falamos a respeito do pacto, sobre as crianças serem inseridas no pacto, e elas recebem dos meios de graça da família pactual, pais que as ensinam nos caminhos da Escritura, que as disciplinam no Senhor, que as fazem ler a Bíblia, ensinam a Bíblia, as levam nos cultos. Isso é uma bênção que alguns têm o privilégio de ter. Arthur Pink diz que é uma coisa terrível passar para os filhos uma falsa concepção de Deus, seja por preceitos, seja por exemplos. Então, essa maldição que vai para os filhos dos ímpios, vai em um pai que vai ensinar um Deus diferente, um caminho diferente. Mas nada impede, diz Calvino, que a descendência dos ímpios, por vezes, se volte à prática do bem, ou que a descendência dos fiéis, às vezes, degenere, pois aqui não quis o nosso legislador fixar uma regra perpétua que anulasse a sua eleição. Portanto, Deus faz misericórdia de forma abundante. O verso fala sobre milhares, aqueles que amam a Deus, aqueles que guardam os seus preceitos. Mas filhos de ímpios, eles não são salvos automaticamente ou condenados automaticamente, assim como filhos de pessoas fiéis e obedientes não são salvas automaticamente nem condenadas automaticamente. E ele por fim não diz aqui que será fiel e justo para com os guardadores da sua lei, mas misericordioso, diz Calvino. E é pela misericórdia que talvez o filho de um ímpio possa ser regenerado. Então o verso não fala de maldição hereditária, mas nós, como adultos, temos responsabilidade de ensinar os nossos filhos e de levar a eles a um caminho de bênção pela nossa obediência e pela misericórdia de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Se não for por Cristo e a sua cruz, se não for por Cristo e sua cruz, o que seria de nós? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Não nos permita, Senhor, sermos cegados pela nossa idolatria, pelos objetos que nós idolatramos. Longe de nós, Senhor. Abre os nossos olhos. Afasta essas coisas de nós. Não nos permita, Senhor, ser cegado pela idolatria dos outros, a tal ponto que nós não consigamos enxergar as nossas, mas que nós possamos tirar primeiro as traves dos nossos olhos, para depois procurar cisco no olho dos outros. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que Tu seja o nosso único objeto de culto, que nós possamos aprender a Te cultuar da maneira que Tu ordenaste, que nós possamos entender que nós não temos direito de opinar, de acrescentar ou de retirar nada das Tuas ordenanças. As Tuas ordenanças são santas, são boas. Que nós possamos nos curvar e obedecê-las e glorificar o Teu santo e maravilhoso nome da forma que Ele merece e da forma que foi prescrito para que nós fizéssemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.